Que a paz do nosso amado Mestre Jesus esteja com todos nós na noite de hoje. Meu nome é Alexandre Ferrari, sou irmão de vocês no Ideal Espírita. Falo aqui de Brasília. Nós estamos ligados à Casa Lamana, Lar Assistencial Maria de Nazaré, que é irmã da nossa querida Lemana, que é o Lar Espírita Maria de Nazaré. E estamos reunidos hoje para mais um Papo Espírita, nessa quinta-feira, onde a gente vai poder falar um pouco mais sobre doutrina espírita. Antes de nós começarmos, o nosso convite para fazermos uma prece, fechando os nossos olhos, abrindo os nossos corações e pedindo a Jesus, o nosso Mestre amado, a Deus, o nosso Pai, e a Maria, nossa Mãe Santíssima, que nos abençoe na realização dessa nossa conversa da noite de hoje, iluminando esse tema a fim de que a gente possa tirar dele coisas boas para as nossas vidas, pedindo a proteção do plano espiritual, da espiritualidade amiga, que faz a realização deste trabalho acontecer no plano espiritual, que nos dá toda a sustentação e todo o apoio para que tudo isso aconteça. Agradecemos de coração a oportunidade que nos é dada e pedimos que o fruto deste trabalho seja multiplicado por Deus, a fim de alcançar o máximo de coração, utilizando este momento que nós estamos aqui, a fim de que a luz de Deus alcance o coração de todos nós. Em nome do Senhor Deus, pedimos a permissão para darmos início a mais um Papo Espírita na noite de hoje e que o Senhor seja louvado hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, mais uma vez, boa noite. É com muita alegria que estamos aqui hoje para podermos falar sobre mais um tema da doutrina espírita. E o nosso tema da noite de hoje fala sobre os 3 aspectos da doutrina espírita. Uma oportunidade que a gente queria ter era de fazer uma pergunta a vocês para ter uma resposta. Mas como nós estamos numa telinha e a gente não vai ter essa oportunidade de interação, de perguntas e respostas, então nós vamos acabar falando mesmo sem fazer as perguntas. O que a gente gostaria de propor é, esses 3 aspectos, quais são eles? Quais são os 3 aspectos da doutrina espírita? Esses 3 aspectos são filosofia, ciência e religião. Filosofia, ciência e religião são os 3 aspectos da doutrina espírita que nós vamos conversar na noite de hoje. Essas 3 palavrinhas, elas formam um triângulo nas palavras de Emmanuel no livro O Consolador. Emmanuel, falando sobre os 3 aspectos da doutrina espírita, ele nos fala, vamos imaginar um triângulo. Eu vou tentar fazer aqui com os dedos, um triângulo. E ele fala, a base do triângulo, essa parte aqui de baixo, onde estão os 2 dedões se encontrando, ó, nessa base, nesse canto de cá, a ciência, e nesse canto de cá, a filosofia. E essa pontinha que está aqui no meu queixo, a pontinha do triângulo apontando lá para cima, a religião. E Emmanuel fala que essa base da ciência e da filosofia é a nossa ligação com o plano material e que aponta para o céu, que a religião é a nossa ligação com o plano espiritual. Que esse triângulo, para a gente imaginar nesse triângulo, então, esse tríplice aspecto da doutrina espírita, onde a religião irá nos ligar com o plano espiritual e a ciência e a filosofia irão nos auxiliar aqui no nosso plano material. E nós começamos nesses 3 aspectos falando sobre o primeiro deles, que foi como a doutrina espírita começou, através da filosofia. Inclusive, Allan Kardec, ao publicar o primeiro livro, a obra básica da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, ele coloca, assim que a gente vira a capa, ele coloca no livro uma palavrinha muito interessante, que é muito importante nós vermos. Está escrito aqui, ó, filosofia espiritualista. É o primeiro aspecto que nós vamos abordar da doutrina espírita. O que é a filosofia? Se nós olharmos lá no dicionário, o dicionário vai nos responder dizendo: a filosofia é o amor à sabedoria, o amor ao saber, ao conhecimento. A filosofia, ela não trabalha com a verdade.
Mas também, aí vocês podem perguntar, peraí, Alexandre, não trabalha com a verdade, então trabalha com a mentira? Não, também não trabalha com a mentira, nem com a verdade, nem com a mentira. Então, com que a filosofia trabalha? A filosofia trabalha com o conhecimento. Por que assim? Porque a verdade, ela é absoluta. A verdade é sempre verdade. Ela se melhorar, se tiver a ocasião de melhorar uma verdade, é porque ela era mentira. Então ela não era verdade. A verdade não muda. Ela sempre vai ser a verdade. Se ela mudar um pouquinho, é porque ela era mentira. Ela é perfeita. A verdade é perfeita. Se ela fosse imperfeita, então ela seria mentira. Então, a filosofia não trabalha com a verdade, porque a verdade ela é simplesmente a criação de Deus. Tudo aquilo que Deus criou, toda a sua criação é a verdade. Sempre foi assim, ela sempre existiu. Mas, apesar da verdade sempre existir, a criação de Deus está sempre aí, e tudo funcionar, todas as leis de Deus funcionarem desde sempre, nós, seres humanos, somente aos poucos nós vamos conseguindo enxergar essa verdade. Ela vai sendo desvendada aos poucos. À medida que nós vamos descobrindo um pouquinho dessa verdade, nós vamos chamando isso de conhecimento. Então, conhecimento o que é? É quando nós descobrimos uma das verdades que já existem há muito tempo. Lembramos dos vários acontecimentos, das descobertas que existem, não vamos poder enumerar todas, mas vamos pegar uma de exemplo. Isaac Newton embaixo do pé de maçã. Quando a maçã cai, ele já estava ali estudando há muito tempo e ele formula a lei da gravidade. Ele ali então diz que existe a gravidade, que existe uma força que atrai tudo para o centro da Terra. Então, se nós jogarmos algo para cima, isso vai para cima, mas depois volta, porque existe essa força de atração para o centro da Terra. E Isaac Newton pensava, por que a maçã não cai de forma perpendicular? Por que é sempre de cima para baixo? Até que ele, então, teve essa luz e descobriu um pouco da verdade. Essa lei já existia muito antes dele, muito antes. Assim que o mundo foi criado, a gravidade já existia, porque todas as coisas não ficavam flutuando aqui na Terra. Nós sempre vemos as coisas presas ao solo, porque a força da gravidade nos mantém aqui, presos ao solo. A gente caminha, as coisas ficam aqui. Mas essa lei foi descoberta, foi revelada aqui por um ser humano, por um homem, em 1666, quando o senhor Isaac Newton formulou a lei da gravidade. E assim como a lei da gravidade, uma infinidade de leis que nós conhecemos, das coisas que nós vemos nos dias de hoje, que para nós é muito fácil, está na nossa mão um celular funcionando, um avião voando, um carro andando, um edifício sendo feito, uma represa, a iluminação elétrica, a água que chega na nossa casa, todas as coisas que nós temos à nossa disposição, o homem foi descobrindo como fazer, descobrindo leis que existem na natureza desde que o mundo foi criado, desde que o mundo é mundo, mas que nós fomos descobrindo aos poucos. Então foram conhecimentos que nós fomos desenvolvendo, porque o conhecimento se aperfeiçoa, ele se melhora, ele é desenvolvido, ele cresce, ele aumenta, ele vai tomando forma. Isso é o conhecimento. E a matéria de estudo da filosofia é o conhecimento. O conhecimento é que a filosofia estuda. A filosofia não estuda com a verdade, porque a verdade não pode ser questionada. A verdade é simplesmente. O conhecimento pode ser questionado e deve ser questionado. Daí nós fazemos agora um paralelo com a teologia. Porque a teologia é o estudo de teos, que vem de Deus, logia, estudo. Então, o estudo das revelações ou das verdades reveladas por Deus. Então, a teologia, que é o estudo das verdades reveladas por Deus, essas verdades não podem ser questionadas. Por quê? Porque está escrito, tem um livro sagrado. E nesse livro sagrado está ali escrito quais são essas verdades de Deus. Então, uma das verdades, um livro sagrado que nós temos, a Bíblia. E ali está escrito que os bons vão para os céus, os maus vão para o inferno.
Então, aquela verdade ali é uma verdade, é uma teologia, é a verdade que não se discute. Por quê? Porque está escrito no livro sagrado. Foi Deus que disse. Então, como é que nós vamos questionar? Mas a doutrina espírita não é uma teologia. A doutrina espírita é uma filosofia. Porque na teologia não se discute essa verdade. O que a gente pode discutir é quem vai, quem não vai, com que roupa que vai, com que roupa que não vai, para o céu ou para o inferno. Mas que vai para o inferno os bons e para o inferno, ou que vai para o céu os bons e que vai para o inferno os maus, isso não se questiona, porque está escrito ali no livro sagrado. Então nós discutimos outras coisas, mas não as verdades reveladas por Deus. Por isso a doutrina espírita não é uma teologia, porque ela não vai discutir verdades, ela não formula verdades. O que ela faz? Ela vai discutir conhecimentos, que são partes da verdade que vão sendo reveladas, que vão sendo estudadas. E aí entra o segundo aspecto da doutrina espírita, que é a ciência. A filosofia vai questionando, ela se pergunta, como é que pode ser, como é que... Tudo a gente vai questionar. Nós não temos um livro sagrado. Se nós perguntarmos assim, qual é o livro sagrado da doutrina espírita? E alguém fala assim, é o livro dos espíritos. Não, não é, porque a doutrina espírita não tem livro sagrado. Porque a doutrina espírita é uma filosofia, e a filosofia questiona, ela investiga, ela indaga, ela está sempre melhorando o seu conhecimento. Então a verdade que existe já desde sempre, ela é aperfeiçoada através desse conhecimento. Se nós voltarmos na definição, buscarmos em Platão o estudo que ele nos traz a respeito, dentro da filosofia, do que é a verdade, ele nos fala. Assim como Emmanuel falou do triângulo, Platão nos fala de um círculo. E ele fala assim, imagina um círculo. E dentro desse círculo, tudo que está dentro do círculo é a verdade. E o que estiver fora do círculo é mentira. E Platão nos fala, agora vamos imaginar um segundo círculo, que são as coisas que nós acreditamos, as nossas crenças. Então existem dois círculos, um círculo é a verdade, e o outro círculo são as coisas que nós acreditamos, as nossas crenças. E esses dois círculos se encontram e fazem uma interseção aqui no meio. Uma parte das nossas crenças, ela está dentro do círculo da verdade. E outra parte das nossas crenças está fora do círculo da verdade, que são mentiras, mas que nós ainda acreditamos. E dentro dessa interseção, onde as nossas crenças se encontra com o círculo da verdade, o círculo da nossa crença, aquilo que nós acreditamos, se encontra com o círculo da verdade, quando elas se encontram, ali no encontro delas, na interseção das nossas crenças com a verdade, ali se encontra o conhecimento, segundo Platão. E esse conhecimento, então, são as nossas crenças verdadeiras, porque são as crenças que estão de acordo com a verdade, com aquilo que sempre existiu, com aquilo que é de Deus, com a verdade de Deus. Aquilo que nós acreditamos e que bate com aquilo que é de Deus. Isso, o conhecimento se encontra aí, nessa interseção. Mas o conhecimento não se limita a crenças que são verdadeiras. São crenças verdadeiras, justificadas. O que quer dizer justificadas? Ou seja, que nós conseguimos explicar o porquê. Então alguém nos pergunta, você acredita em reencarnação? Eu falo assim, sim, acredito. Por quê? Se nós soubermos explicar o porquê, então isso é um conhecimento. Se não soubermos explicar o porquê, é uma crença. Nós acreditamos em reencarnação, mas ainda não temos o conhecimento. Vocês acreditam na comunicabilidade com os espíritos? Acreditamos. Por quê que nós acreditamos nessa comunicabilidade com os espíritos? Se nós soubermos explicar, é um conhecimento. Acreditamos na vida após a morte? Vocês acreditam na vida após a morte? Sim, acredito. Por quê?
Então, se nós soubermos explicar o porquê, é porque então nós temos o conhecimento a respeito daquele assunto da matéria. Nós já conseguimos entender um pouco daquela verdade. Então, o conhecimento é uma crença verdadeira, ou seja, que está dentro da verdade e que nós conseguimos justificar. Justificar de qualquer forma? Tipo, se você acredita em reencarnação, sei por quê. Ah, porque sim. Toda criança sabe que porque sim não é resposta, não é justificativa. Ah, eu acredito em reencarnação porque meu tio acredita e ele é uma boa pessoa. É uma justificativa plausível? Então, a justificativa tem que ser plausível. Nós temos que conseguir encontrar a justificativa do porquê que nós acreditamos naquilo ali. Porque à medida que nós acreditamos, nós começamos a entender aquilo ali se torna um conhecimento para nós. Então, o conhecimento, ele é uma crença verdadeira e justificada de forma racional. E não uma justificativa qualquer. Uma justificativa racional, que faz sentido para nós. Mas o conhecimento em si não é ainda tudo o que nós precisamos. Precisamos da compreensão. Conhecer é uma coisa, compreender é outra coisa. Ou seja, eu conheço o que é reencarnação, mas o conhecer o que é reencarnação tem qual impacto na minha vida? Muda alguma coisa na minha forma de agir, de pensar? Não, não muda. Então eu até conheço, mas ainda não compreendo o alcance do que significa a reencarnação. A comunicabilidade com os espíritos tem alguma influência na minha vida? Faz alguma diferença na minha vida, nas minhas atitudes, nos meus atos? Fazem. Então, aquilo ali agora a gente compreendeu aquele conhecimento, que é uma parte da verdade. Ou seja, é uma descoberta de uma verdade que já existe e que nós agora estamos em condições de ver. E melhor ainda, se conseguirmos compreender. Daí, o espírita, ele ter uma visão diferenciada, porque ele não simplesmente crê, ele sabe. Mas eu preciso ser espírita para saber que mentira é mentira e verdade é verdade? Ou para ser honesto ou desonesto, eu preciso ser espírita? Não, não preciso. As pessoas sabem o que é honestidade, o que é desonestidade. Mas nós temos a compreensão do que significa este conhecimento. O espírita tem essa compreensão. E aí ele já não consegue mais voltar à ignorância. A partir do momento em que nós compreendemos este conhecimento da verdade, nós adquirimos esse conhecimento, uma compreensão. E aquilo ali agora faz toda a diferença. Por quê? A minha atitude é baseada nessa compreensão. Porque se eu não compreendo, eu continuo fazendo do mesmo jeito. É como se nós vivêssemos no mundo e assim, bem, eu sou o bobo aqui, eu sou o único que não rouba. Mas está todo mundo roubando e por que eu não estou roubando? O espírita compreende o porquê que ele não faz isso. Ele consegue perceber as consequências. Enquanto faz, mas todo mundo faz. Para o espiritismo, todo mundo faz, não é justificativa. Nós compreendemos o conhecimento que nos foi trazido através da codificação da doutrina espírita, através dessa filosofia de perguntas e respostas. Porque a filosofia, ela vai questionar quem somos nós, a nossa realidade, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui, o porquê disso tudo. E essa filosofia espírita, ela vai então trabalhar este conhecimento, que são as partes da verdade que nós já temos condições de compreender, e nos ajuda na nossa compreensão, que nós conhecemos e precisamos compreender a fim de que aquilo tenha efeito dentro da gente, que aquilo seja internalizado. A compreensão é quando aquele conhecimento começa a fazer parte da gente. E isso
faz toda a diferença porque começa a impactar nas nossas atitudes, na forma como nós agimos. Nós, espíritas, temos um tipo de comportamento baseado nessa compreensão que temos, trazida pela filosofia do Espiritismo. Desse conhecimento que foi trabalhado e trazido na codificação do Livro dos Espíritos, através das perguntas e respostas trazidas ali, e que é uma filosofia espiritualista. Espiritualista quer dizer, tem raízes espirituais. Então, a filosofia com respostas que têm raízes espirituais, e não somente raízes aqui na matéria, não exclusivamente aqui da ciência material, mas também explicações do plano espiritual. E a ciência, onde é que ela entra? Ela entra exatamente como aliada da filosofia, como Emmanuel nos coloca, aquela base do triângulo. Enquanto a filosofia nos ajuda na busca do conhecimento, esse amor ao saber, é a ciência que vai trabalhar, que vai observar, que vai experimentar, que vai fazer os testes, o laboratório, daquela coisa que nós estamos buscando, daquele conhecimento filosófico que nós estamos atrás. A ciência vai trabalhar, vai suar, ela vai ali, investigar, vai estabelecer métodos e vai comprovar se aquele conhecimento é uma crença verdadeira e dar a justificativa a ela. A ciência é a que vai então dar a fundamentação à base filosófica. A filosofia vai nos impulsionar, vai nos dar o direcionamento e a ciência vem para nos ajudar a comprovar. E juntas vão fazer uma base a fim de que a religião, que é a restauração do Evangelho de Jesus, é o aspecto da doutrina espírita que restaura o Evangelho de Jesus, que se deturpou pela falta dessa base, dessa comprovação, desse esclarecimento dessas verdades, do conhecimento, que foi estudado em cima das verdades. E que é chegada à maturidade na humanidade no século XIX, em que a doutrina espírita é codificada, em que a filosofia veio levantar as questões a respeito de nós, seres humanos, da nossa realidade de seres espirituais. A ciência espírita vem fazer a comprovação através da mediunidade, comprovando a existência da alma e a comunicabilidade nossa dos encarnados com os desencarnados. Allan Kardec define a doutrina espírita como a ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e da relação dos espíritos com o mundo corporal. É essa ciência que vem fazer essa comprovação, identificar a existência da alma, do espírito, do mundo espiritual, através deste laboratório que foi trazido através da mediunidade, em que Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos e detalha ali todo um trabalho de mediunidade que foi realizado para poder dar a sustentação filosófica da doutrina, comprovando tudo aquilo que foi levantado pela filosofia, a ciência veio em comprovação. E aí agora ela dá a base que sustenta a religião, a nossa ligação com o mundo maior. Porque a religião é a revelação divina. A religião é aquilo que nos revela leis, desde o princípio, que existem, mas que muitas vezes foram mal interpretadas, foram desviadas, porque ainda não tínhamos essa base forte trazida pela filosofia e a ciência juntas para sustentar essas leis. Então, o que nós fizemos, seres humanos fizemos? Com as nossas imperfeições, pegamos as leis divinas de amor, de misericórdia, e começamos a usar uns contra os outros. Então perseguia-se um ser humano em nome de Deus, matava-se em nome de Deus, porque não obedecia aquilo que estava nas Escrituras, por questionar as verdades que não podem ser questionadas, as crenças que foram criadas em cima das revelações divinas. E o Evangelho de Jesus começou a ser usado de uma forma completamente equivocada por nós, seres humanos,
pela nossa ignorância. Nós colocamos todas as nossas imperfeições e os nossos desejos, caprichos, egoísmo e usamos as Escrituras, as revelações divinas e o Evangelho de Jesus para conseguirmos coisas para nós. Utilizamos para ficar ricos, para conseguirmos prestígio, para conseguirmos posição social. Utilizamos para poder eliminar inimigos, pessoas que estavam atrapalhando os nossos negócios. E isso fizemos desde Jesus até os dias de hoje. E ainda vemos, muitas vezes, o Evangelho ser enunciado para poder cometer crimes. Porém, nessa filosofia espírita, veio resgatar o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. Na filosofia e na ciência, que se juntou a filosofia espírita com a ciência espírita, se juntaram e fortaleceram a base da religião, mostrando-nos o verdadeiro significado das palavras de Jesus, dos seus ensinamentos, da aplicação moral destes ensinamentos na vida de todos nós, mostrando-nos as leis de Deus tais quais elas são feitas mesmo, límpidas, sem agora serem colocadas um véu, a fim de que a gente não consiga enxergar claramente. O Evangelho de Jesus é restaurado através da doutrina espírita na sua verdadeira essência de amor e de caridade. Já não mais o nome de Deus é evocado para poder matar ou se vingar. Já não existe mais esse significado. É agora tratado o amor que foi revelado e trazido para nós através de Jesus e dos seus exemplos de sacrifício, das suas atitudes, é trazido através da religião espírita, ou seja, do lado religioso da doutrina espírita, a verdadeira essência do amor, onde a doutrina espírita coloca: fora da caridade não há salvação. A caridade é a explicação, é a essência da religião espírita. Ela não é uma religião igual a todas as outras. Allan Kardec, em dezembro de 1868, registra na Revista Espírita de dezembro de 1868 que o Espiritismo é sim uma religião, mas não igual às demais, com dogmas, com igrejas, com sacerdotes, ou seja, que existe uma hierarquia sacerdotal. Não existe isso dentro da doutrina espírita. Não existe ninguém acima do outro. Não existem os conhecedores, os detentores da verdade dentro da doutrina espírita. Não existem imagens que devem ser cultuadas, não existem dogmas que nós devemos seguir, que foram colocados para que a gente tenha que seguir. É a doutrina da filosofia, a religião filosófica e científica, é a união dos três, da religião, da filosofia e da ciência, a fim de que a gente tenha de todos os lados o respaldo para conhecermos a verdadeira essência do Evangelho de Jesus, da nossa realidade espiritual. Nós somos espíritos, filhos de Deus, criados por Deus, temos essa essência divina. E toda a nossa natureza, de onde nós viemos, quem nós somos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui, é objeto do estudo e da revelação da doutrina espírita, para nos ajudar na compreensão. Estes são os três aspectos da doutrina espírita: a filosofia, a ciência e a religião. A filosofia trabalha com o conhecimento. O conhecimento é a descoberta da verdade. E este conhecimento precisa ser compreendido. E é isso que a doutrina espírita nos auxilia, a compreender este conhecimento. E este conhecimento compreendido faz parte agora de nós, está aqui dentro, e isso faz toda a diferença nas nossas escolhas, na forma como nós agimos e fazemos o uso do nosso livre-arbítrio, porque nós temos a compreensão dessa filosofia que nos foi revelada pela doutrina espírita. E nos ajuda, então, agora na prática do verdadeiro significado do Evangelho de Jesus aqui na Terra. A ciência nos ajudou na comprovação desse conhecimento. E essas duas junções, filosofia e ciência, nos ajudam
a colocarmos o Evangelho de Jesus, que é a religião espírita, na prática. A caridade é o centro de tudo isso. Filosofia, ciência e religião, os três aspectos da doutrina espírita, é o que nós tínhamos para conversar nesse Papo Espírita da noite de hoje. Espero que tenha ficado claro para que a gente possa compreender esses três aspectos. Pedimos a Jesus que nos ajude nessa compreensão e que esse conhecimento faça a diferença nas nossas vidas, que a gente realmente utilize isso para sermos diferentes na vida, fazermos da nossa vida ter o significado que ela tem, do motivo de nós estarmos aqui. Nós conseguirmos utilizar estes três aspectos de uma forma produtiva para que as nossas vidas tenham sentido aqui na Terra. Agradecemos a Jesus, pedimos a Ele que nos abençoe, que abençoe a todos aqueles que estão nos escutando e aqueles que escutarem estas palavras, possam ajudar nessa compreensão da doutrina espírita, que é uma doutrina tão esclarecedora e que nos ajuda tanto na compreensão daquilo que Deus deseja de nós aqui na Terra. Nosso muito obrigado a todos, um grande abraço para vocês e fiquem com Deus. Até a próxima. Vamos encerrar com uma oração. Fechemos os nossos olhos, agradeçamos a Deus, o nosso Pai, por este momento, pedindo ao Senhor que abençoe os lares que foram vitimados pelas mortes causadas tanto do coronavírus como as demais mortes em decorrência das coisas que estão acontecendo. Conhecemos muitos lares em que famílias foram dizimadas através da doença. Muitos morreram e muitos estão aqui em desespero. E este momento gostaríamos de aproveitar para pedir ao Senhor Deus por cada uma pessoa que atravessa o seu momento de dor aqui na Terra. Seja por estas mortes, seja por questões financeiras, por desesperos, por tentativas de suicídio, a fim de que a tua luz possa trazer um bálsamo ao coração de todos que atravessam os seus momentos de dificuldade. Que as nossas orações se reúnam umas com as outras, irmanadas pelos nossos melhores sentimentos, que aqui desejamos, que alcance os lares dos nossos irmãos, que assim estão, pedindo ao Senhor a força necessária e a consolação, que nos seus corações seja colocada aquela confiança que tanto acalma, que nos renova a esperança e o ânimo de continuarmos a luta tão difícil nos dias de hoje. Pois sabemos, Pai, que quem controla tudo isso é o Senhor. Que não caia um fio de cabelo da nossa cabeça e uma folha de uma árvore que não seja com a tua permissão. Ou seja, nada do que acontece à nossa volta está fora do controle do Senhor. Pelo contrário, nada acontece sem que do Senhor parta a aprovação ou autorização. Por isso, Senhor, entregamos nas tuas mãos as nossas vidas, confiantes de que o melhor está sendo feito por nós. Perdoa-nos as vezes em que nós nos desesperamos. Ainda somos falhos e bem humanos. O nosso coração vacila em nossa fé. Porém, nestes momentos de renovação, te agradecemos por vir ter conosco a nos envolver nessas energias de luz que tanto nos acalmam. Cuida, Senhor, de todos nós, encarnados e desencarnados, que guardemos plena confiança na tua misericórdia aqui na terra. Nós te agradecemos por tudo. Em teu nome, nós demos início ao nosso Papo Espírita da noite de hoje. Em teu nome, ele está encerrado. Nosso muito obrigado por tudo, que assim seja. Grande abraço a todos vocês e até a próxima.